Graças e paz, irmãos. Boa noite a todos. Aqueles que nos visitam são muito bem-vindos no nosso meio. Que esse seja um momento agradável para você e que nós possamos, de alguma maneira, ser instrumento de bênção do Senhor na sua vida. Convido todos a abrirem suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 44. Estamos continuando a exposição sequencial do livro de Gênesis. Hoje chegamos ao capítulo 44. Estamos observando a história dos filhos de Jacó, agora chamado Israel, onde temos grande ênfase sobre a vida de José. E hoje vemos um pouco mais do desenvolvimento dessa história, que não trata só deles. Nós somos o Israel de Deus, é a revelação de Deus para nós e sobre nós, para nossa instrução. Eu vou ler hoje, do versículo 1 ao versículo 17, do capítulo 44. Depois eu farei um salto e voltarei a ler os versículos finais, do versículo 30 ao 34. Versículo 19 a 29 é uma retrospectiva de fatos já narrados nos capítulos anteriores. A palavra do Senhor diz assim: Deu José esta ordem ao mordomo de sua casa: Enche de mantimento os sacos que estes homens trouxeram, quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada um na boca do saco de mantimento. O meu copo de prata pô-lo-ás na boca do saco de mantimento do mais novo, com o dinheiro de seu cereal. E assim se fez, segundo José dissera. De manhã, quando já claro, despediram-se esses homens, eles com seus jumentos. Tendo saído eles da cidade, não se havendo ainda distanciado, disse José ao mordomo de sua casa: Levanta-te e segue após esses homens, e, alcançando-os, lhes dirá: Por que pagastes mal por bem? Não é este o copo em que bebe o meu senhor? E por meio do qual faz as suas adivinhações? Procedestes mal no que fizestes. E alcançou-os e lhes falou estas palavras. Então lhe responderam: Por que diz, meu senhor, tais palavras? Longe estejam teus servos de praticar semelhante coisa. O dinheiro que achamos na boca dos sacos de mantimento, tornamos a trazer-te desde a terra de Canaã. Como, pois, furtaríamos da casa do teu senhor prata ou ouro? Aquele dos teus servos, com quem for achado, morra, e nós ainda seremos escravos do meu senhor. Então lhes respondeu: Seja conforme as vossas palavras. Aquele com quem se achar será meu escravo. Porém vós serei inculpados. Se apressaram e, tendo cada um posto o saco de mantimento em terra, o abriu. O mordomo os examinou, começando do mais velho e acabando no mais novo. E achou-se o copo no saco de mantimento de Benjamim. Então rasgaram as suas vestes, e carregados de novo os jumentos, tornaram à cidade. Chegou Judá com seus irmãos à casa de José. Este ainda estava ali, e prostraram-se em terra diante dele. Disse-lhes José: Que é isso que fizestes? Não sabíeis vós que tal homem como eu é capaz de adivinhar? Então disse Judá: Que responderemos a meu senhor? Que falaremos? Como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos. Eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão se achou o copo. Mas ele disse: Longe de mim que eu faça tal faça. O homem em cuja mão foi achado o copo, esse será meu servo. Vós, no entanto, subi em paz para o vosso pai. Agora o versículo 30.
Agora, pois, indo eu a teu servo, meu pai, e não indo o moço conosco, visto a sua alma estar ligada com a alma dele, vendo ele que o moço não está conosco, morrerá. E teus servos farão descer as cãs de teu servo, nosso pai, com tristeza sepulturas. Porque teu servo se deu por fiador por este moço, para com meu pai, dizendo, se eu o não tornar a trazer-te, serei culpado para com meu pai todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar do moço, por servo de meu senhor, e o moço que suba com seus irmãos. Porque como subirei a meu pai se o moço não for comigo? Para que não veja eu o mal a que meu pai sobrevirá. Até aqui. Vamos fazer mais uma oração, irmãos? Senhor Deus, somos o teu povo, estamos reunidos em teu nome, no último culto desse ano de 2023. Louvamos o teu santo nome, bendizemos o Senhor. Publicamente declaramos que nós cremos em ti, no teu poder e na tua obra redentora sobre as nossas vidas em Cristo Jesus. Por isso tributamos esse culto todo, por completo, à Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E agora, nesse momento, ó Pai, em que separamos nesse culto, para propositalmente ouvir a tua palavra, pedimos que o Senhor, em viva voz, as nossas consciências, a nossa alma, o nosso ser interior, o Senhor fale conosco. Cremos ser esta a tua palavra inspirada, revelação do Senhor para a instrução do teu povo. Fala conosco, ó Pai, para que nós terminemos as últimas horas deste ano, ouvindo de ti a orientação, o direcionamento, os desígnios do Senhor, para que diante da tua presença, em oração e em santa comunhão, tracemos, de acordo com a tua orientação, os nossos desígnios, os nossos planos, os nossos intentos para o ano de 2024. Nos colocando assim, ó Pai, inteiramente debaixo do teu governo, propositalmente, e nos submetendo à tua soberana vontade, pedindo a tua bênção sobre cada um de nós e sobre essa igreja como um todo. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como disse de manhã, daqui a pouco nós estaremos em 2024. E eu sei que provavelmente uma notícia que você gostaria muito de receber amanhã, no primeiro dia do ano, é que você foi o ganhador da Mega Sena da virada. Aí alguém olha e fala assim, pastor, mas crente não joga. Esse é assunto para outro dia, eu não vou falar disso hoje. Provavelmente, jogando ou não jogando, você gostaria de receber de uma maneira soberana e sobrenatural essa notícia. Você ganhou simplesmente todos aqueles incontáveis milhões e zeros. Mas, se você não jogou, talvez você não receba essa notícia. Agora imagine exatamente o contrário. Imagine que no primeiro dia do ano, você receba uma notícia completamente oposta a essa. A notícia de que alguém, amigo, parente, que você foi fiador dele, ele não pagou a conta. Seja um aluguel, um empréstimo, um financiamento, ele não pagou e você é o fiador. Então você recebe, no primeiro dia do ano, essa grande notícia. Você começa o ano com a notícia de que você vai ter de pagar uma conta, uma dívida que não é sua. Você era apenas o fiador, você emprestou seu nome. Seria horrível começar o ano assim, totalmente diferente do que a notícia da Mega Sena. E para aqueles que não sabem exatamente, crianças, o que é fiador? Fiador é quando você se oferece, se responsabiliza sobre a dívida que alguém tem. Se a pessoa não pagar, quem tem que pagar é você. Isso é ser um fiador. A Bíblia fala sobre ser fiador. Na verdade, fala sobre não ser fiador. Não devemos nos arriscar por aí a sermos fiadores. O livro de Provérbios, capítulo 11, capítulo 17, tem algumas advertências contra servir de fiador.
Existem fiadores de aluguéis, fiadores de empréstimos. A ideia é exatamente como eu procurei esclarecer. Se a pessoa não paga, você vai ser contatado para você pagar. E em se tratando de dinheiro, já é algo muito difícil, porque não é fácil para nenhum de nós. Mas nós vamos entrar no texto de Gênesis 44, observando que aqui há alguém que se coloca como fiador. Só que não é sobre dinheiro. O compromisso que Judá, um dos irmãos de José, faz aqui como fiador, no caso da vida de Benjamim, é oferecer a sua própria vida para saldar uma dívida que era supostamente de Benjamim. E no texto que nós lemos aqui hoje, irmãos, não é a possibilidade de talvez ser um fiador do outro, não. É depois que a dívida já foi estabelecida. Então Judá se oferece e diz: eu ofereço a minha vida para saldar a dívida do meu irmão. No caso, você já assume a dívida em si, não a possibilidade. É isso que acontece nesse texto com Judá. Judá, aquele que nós nos assustamos, quando na sequência, o texto do capítulo 38 parece irromper com uma história fora de contexto. E diz sobre quão malvado era Judá. Aquele que tem um relacionamento extremamente pecaminoso com seus filhos, com sua nora. E então, no capítulo 39, voltamos a falar de José e de todo o contexto. E lá eu mencionei por quê Moisés, o escritor do texto, coloca do nada, no segundo capítulo, depois de iniciar a história de Jacó, dos seus filhos, ele surge com uma história tão terrível sobre Judá. Porque José estava nos dando apontamentos sobre o que aconteceria na vida de Judá. E de novo, eu repito, não porque Judá é o grande herói, mas para que você e eu olhemos para esse texto, olhemos para o capítulo 38 e percebamos quão pecador e malvado é Judá. E cheguemos no capítulo 44 e vejamos quão gracioso e misericordioso é um Deus que salva Judá. E que faz com que Judá tenha o seu coração, a sua mente, o seu comportamento convertidos a ponto de ser aquele que vende o irmão para agora ser aquele que se entrega no lugar do irmão. É isso que a conversão de Deus faz no coração do homem pecador. É isso que a conversão fez no seu coração, se você já é convertido. E se não é, é isso que precisa acontecer na sua vida. E não importa o seu pecado, e nós vemos isso no texto. Temos aqui nos filhos de Israel, em meio aos filhos de Israel, assassinato, incesto, traição, mentira, venda do irmão, abandono. Mas vemos, acima de tudo, e nós veremos o glorioso final dessa história, no capítulo 50, com a salvação, o perdão de todos esses homens. Eles são os filhos de Israel. Eu e você somos filhos de Israel. Mas vamos lembrar um pouquinho como nós chegamos nessa situação tão dramática, especialmente aqueles que não estavam aqui nesses capítulos anteriores. Veja, nós estamos vindo, como eu disse, do capítulo 37, vimos que os filhos de Israel, movidos por ciúme, venderam José. É o principal personagem desses capítulos aqui. José é vendido como escravo, vai para o Egito, e lá, depois de sofrer ano após ano, José, que é o descendente de Abraão, foi abençoado por Deus, por causa da promessa feita por Deus a Abraão e a sua descendência. E José é tão abençoado que não só ele, mas o Egito, onde ele está, é abençoado com a sua administração de alimentos, sua gestão. E outras nações são abençoadas pela geração de José, de Abraão. No Egito havia alimento, enquanto no mundo havia fome, uma seca devastadora. Os irmãos de José, em Canaã, viajam até lá em busca de alimento, chegam até José, não o reconhecem e são testados por José de várias formas. No capítulo anterior, José pede que eles tragam Benjamim, o seu irmão de pai e de mãe, o irmão mais novo. O pedido de José é atendido e eles agora voltam com Benjamim. Eles nem imaginam
imaginam o que fosse acontecer com eles, nós vimos no final do capítulo 43 que eles estão tendo ali na casa de José, com Benjamim, uma alimentação farta. É o verso 34 aí do capítulo 43. Então lhes apresentou as porções que estavam diante dele. A porção de Benjamim era 5 vezes mais do que a de qualquer um deles. E eles beberam e se regalaram com ele. Eles tiveram um jantar feliz, um momento muito feliz. E um detalhe importante que o texto do capítulo 44 nos traz hoje, está no verso 20 e no verso 30, que fala de Benjamim. Informações que eu tinha trazido anteriormente, mas que não estavam escritos nos capítulos anteriores. Verso 20 diz que Benjamim, o mais novo, era amado de seu pai. O texto diz: e respondemos a meu senhor, temos pai já velho e um filho da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto, e só ele ficou de sua mãe, e seu pai o ama. Essa é a informação. Aqui Moisés nos diz, de fato, Israel, o pai, tinha um amor especial por esses 2 filhos. José, que está no Egito, e agora Benjamim, que é levado para o Egito. O verso 30 também nos traz mais informações sobre esse relacionamento do pai com o filho mais novo. Verso 30 diz: agora, pois, indo eu ao teu servo, meu pai, e não indo o moço, ou seja, Benjamim, conosco, visto a sua alma estar ligada com a alma dele. Ou seja, havia uma ligação muito íntima entre o pai e Benjamim. E agora, então, sabedores disso, nós entendemos por que José faz esse tipo de teste com seus irmãos. José está usando Benjamim, que ele sabe que é amado pelo pai, assim como José era, para ver se os irmãos estão dispostos com a mesma maldade a provocar o mal contra Benjamim, como provocaram com José. Por isso ele faz os testes. Não é maldade deliberada da parte de José. Há um estratagema, um plano. E o pecado que esses irmãos cometeram há mais de 20 anos atrás contra José estava encoberto. Aparentemente não havia uma consequência muito grave. Ninguém foi preso, ninguém morreu. Nós vimos filhos de Judá e outros recebendo consequência direta por causa dos seus pecados. Às vezes isso acontece na minha, na sua vida também, e na vida de várias pessoas, pecados antigos. E você acha que ninguém descobriu, que nada aconteceu, nada grave aconteceu. Mas a sua vida parece não ir para frente. As coisas parecem estarem dentro de um grande emaranhado, como eu falei hoje pela manhã. Nenhuma consequência aparente havia aqui com esses irmãos. O pai Israel é quem sofre mais no texto até agora. Ele está chorando a suposta morte do filho José. Ele não sabe que José está vivo. E esses homens, então, culpados, sustentando a mentira, mesmo vendo o pai sofrendo há 20 anos. Tentem se colocar no lugar desses homens. Consciência cauterizada, vendo o próprio pai sofrer, sabendo que é uma mentira. Sabendo que foram eles que fizeram mal a José. Nós já refletimos um pouco sobre a consequência dessa aflição na alma deles. Percebemos no texto que o escritor deixa claro que esses homens têm um grande peso de consciência. Esse texto do capítulo 44 também enfatiza isso. E eles não receberam uma sentença específica condenando sobre essa maldade, mas a sua consciência já tem sido um grande acusador. E essa, irmãos, é uma das formas que nós vamos nos angustiando de alma também. As Escrituras falam que Satanás, o inimigo, o grande inimigo do Senhor e nosso, ele é o acusador. E ele então usa os pecados que nós cometemos e escondemos, achando que ninguém viu, mas ele então usa estratégias elaboradas para que constantemente a nossa própria consciência esteja sendo lembrada dos erros do passado. E você então sinta-se acusado, oprimido, angustiado. E ele então atinge o seu objetivo de acusador. Esses homens estão vivendo dessa forma. Eles não tiveram seus crimes expostos, não receberam uma sentença, mas eles nunca contaram a verdade para os ofendidos. José e o seu próprio pai, que convivia. Poderiam usar a desculpa de que José estava longe, mas e o pai? Entendo que esse é um dos chamados desse texto para nós.
Estamos no final do ano. Talvez você precise ainda fazer um acerto de contas. Algum parente, algum conhecido. Entenda, você precisa consertar, precisa esclarecer. A verdade precisa ser estabelecida. Por mais que você imagine que não deve mexer, a verdade sempre precisa prevalecer. Após o jantar ali do capítulo 43, nós vemos que eles estão tomados de alegria, conseguem devolver o dinheiro. Simeão, que estava preso, agora é devolvido, é solto, e eles tiveram ali um tempo de regalo, de grande fartura de alimento num período de fome em toda a terra. A alegria era grande. E eles estão, então agora, capítulo 44, voltando para casa. É uma saída feliz. Benjamim está com eles, Simeão está com eles, os alimentos estão sendo levados e eles estão fartos. Eles comeram bem na casa de José, o maioral ali no Egito. Certamente eles viveram um grande momento de alegria, uma saída alegre, mas é uma saída alegre temporária. E é essa alegria de quem tem a consciência pesada pelo pecado. É sempre uma alegria temporária. E eu costumo enfatizar bem a diferença entre estar feliz ou ser contente. O crente, ele tem um contentamento, e ele precisa ter se ele vive baseado na verdade. Mas se ele tem sempre a mente acusada, pesada, ele vai ter momentos de felicidade apenas. Momentos de alegria. E isso é a vida. E você diz, mas isso é como um rolo compressor? Todo mundo é assim, você não tem a felicidade o tempo todo. De fato, diante de um funeral de uma pessoa que você ama, você não está sorridente, mas você tem contentamento. E é essa a satisfação que Deus nos promete. É ter contentamento, apesar ou dentro de circunstâncias difíceis. Agora, quem não tem esse contentamento, tem meramente momentos de alegria. E esses homens estão experimentando aqui um momento de alegria, temporário. Logo a notícia que vem é muito pior, muito maior, muito mais trágica, a ponto de acabar com qualquer alegria, fartura e satisfação. A mentira ainda domina seus pensamentos, as consciências estão pesadas. O que eu quero deixar bem claro, enfatizar nesse momento? Entenda, não existe alegria real em meio a uma consciência pesada por mentiras. Não existe alegria real em meio a uma consciência pesada por mentiras. Deus está conduzindo os filhos de Israel à confissão, arrependimento, e eu preciso deixar isso claro. Esse é o seu caso. As coisas que acontecem na sua vida, Deus, no processo de santificação, se você é crente, Ele está te conduzindo sempre à verdade, arrependimento, confissão. Esse é o único meio de sarar a ferida do pecado, da mentira. Não tem outro jeito. Um exemplo que sempre me vem à mente, porque um pastor me falou no passado, parece fazer muito sentido. Quando você, e eu que ando de moto há muitos anos, sei bem o que é isso, quando você se rala no asfalto, especialmente queda de bicicleta, de moto, queima muito e entra muita sujeira na ferida. E se você já foi ali pelo agarrão e lugares onde cuidam disso, eu não vou dar detalhes para não espantar ninguém, mas não tem outro jeito, a não ser lavar com escova, aquela escova do tanque. Isso dói. Mas se você falar, não, eu não quero sentir essa dor, aquele machucado não vai cicatrizar. Inflamação em cima de inflamação, infecção, piora em cima de piora. É como tratar queimadura também. Tem que lavar. E para lavar não tem outro jeito, tem que doer. E quando há mentira e pecado, eu preciso te dizer, se não lavar, vai infeccionar, vai inflamar e não vai curar. E o único meio é estabelecer a verdade. Isso é bíblico. Mas nós insistimos em pensar que de alguma maneira Deus vai deixar isso para lá. A gente vai para debaixo do tapete. E o texto está nos mostrando que se são filhos de Israel, isso não vai ficar debaixo do tapete. Não pode.
O que vemos então de maneira mais objetiva nesse texto de hoje? Em primeiro lugar, a mentira que nos acusa, pesa e angustia. É isso que eu procurei deixar claro até aqui. Vamos observar alguns versos. José orienta o seu mordomo, ele sai com alegria, o mordomo aborda esses homens nessa saída temporariamente alegre. Ao encontrá-los, ele faz exatamente como José orientou. Ele diz: por que vocês pagaram o mal por bem? Não é esse o copo em que bebe o meu senhor? Aqui ele está falando de uma taça que provavelmente estava lá no jantar, mas era uma taça personalizada. Só José tinha essa taça. Algo nobre, chique, da realeza. E ele faz essa falsa acusação. Não é tão falsa, porque de fato ele havia armado essa situação. Mas aqueles homens não roubaram essa taça. É uma falsa acusação nesse sentido. E ele diz: por que vocês estão pagando com o mal o bem que foi feito a vocês? A ideia é recriar o mal que eles fizeram a José lá no passado. Por isso o copo é colocado na bagagem de Benjamim. Eles pagaram com mal o bem lá com José. E agora José quer saber se eles vão fazer do mesmo jeito. Quando nós, crentes, também abraçamos coisas como lascívia, inimizade, ciúme, ira, discórdia, inveja, falta de perdão, nós estamos também pagando o bem da nossa salvação, do nosso perdão, com o mal. Porque Cristo nos salvou, não porque merecíamos, Ele nos perdoou para vivermos em novidade de vida, e agora na vida nova, às vezes nós abraçamos essas coisas. Estamos então pagando com o mal o bem do perdão que nos foi feito. Nós fomos libertos do pecado pelo bem, redenção, salvação, graça, misericórdia, para o bem. Lemos hoje, para as boas obras. E quais são essas boas obras? Frutificação, orientação dada pela palavra, aquilo que Deus fala para fazermos. E automaticamente não fazer aquilo que Deus comanda não fazer. Quando nós então optamos por fazer coisas maliciosas, nós estamos pagando o bem do perdão com o mal do pecado. Você pode estar pensando: mas pastor, eles não roubaram o copo. Por que eles estão fazendo mal? É uma armação de José. Entenda, eles não roubaram esse copo. Mas se você acompanhou a história desde o início, eles roubaram a vida de José, que vale muito mais do que o copo de José. José queria estar na terra prometida com sua família, com seu pai. José foi feito escravo no Egito, na terra da escravidão. E ele não tem alegria, apesar de viver no palácio. Eles roubaram a vida do pai, que não tem mais alegria, deseja a morte todos os dias. Eles roubaram a família de Israel, eles roubaram a verdade. Em qualquer tempo, eles poderiam dizer a verdade, buscar o resgate de José, mas não. Eles se calaram e varreram a mentira para baixo do tapete. Eles se acostumaram com a mentira e com a maldade. E eu te faço mais uma vez uma pergunta: com o que você está acostumando a sua consciência? Como você tem pago o bem de Cristo a você que crê que é salvo? E se você não confessou a Cristo como seu Senhor, é essa a mensagem do Evangelho para você. Não importa o que você fez, não é pelo seu mérito, é pela graça. Assim como Ele salva esses homens, Ele salva qualquer um de nós, independente do que você fez, desde que haja arrependimento e busca pelo estabelecimento da verdade absoluta, que é Deus como Criador, Cristo como Salvador, o Espírito Santo como Consolador e a igreja militante, povo de Deus, rumo a Canaã celestial. José recria aqui, irmãos, a mesma situação do passado. E ele fez isso quando colocou 5 vezes mais comida para Benjamim, no final do capítulo 43, mais novo. E agora, no verso 2, ele ordena que o seu copo seja colocado no fardo de Benjamim. Ele está sempre atingindo Benjamim para ver a reação dos irmãos. E a situação aqui é: os irmãos permaneceriam leais a Benjamim quando acusado de furto? Ou será que eles deixariam Benjamim para trás? Deixa ele. É bom que a gente se livra desses queridinhos do papai, os protegidos do nosso pai.
Assim o nosso pai vai abençoar a gente. José já foi, Benjamim fica. Deixa Benjamim como escravo no Egito, e a gente fala para o pai que ele morreu. Provavelmente, eles tinham grande inveja de Benjamim. Provavelmente, ele era um grande protegido do pai Israel. E o copo está na bagagem de Benjamim. José é estratégico, inteligente. Para piorar a situação, olha o que acontece no verso 9 do capítulo 44. Esses homens falam, quando são abordados, algo que pode piorar tudo. Verso 9 diz: aquele dos teus servos com quem for achado, morra, e nós ainda seremos escravos do meu Senhor. Eles têm tamanha ousadia de dizer: olha, se tem um copo aqui com qualquer um de nós, onde você achar o copo, pode matar. É gente que se apressa, gente que confia demais. As Escrituras dizem: maldito o homem que confia no homem, e muitas vezes nós olhamos para aquele texto de Jeremias e pensamos: eu não posso confiar nos outros, mas Jeremias está dizendo: não confia em você, não. É maldito o homem que confia no seu próprio coração, faz do seu braço a sua própria força. Confie no Senhor. Seja tardio para falar, tardio para se irar. Mas eles se apressam e dizem: se achar alguma coisa aqui, se achar algum pecado, se achar algum erro em mim, então morra. Seremos todos escravos. Sabe o que eu estou querendo dizer com isso? Você já deve ter ouvido alguém, especialmente crianças, adolescentes, quando nós sabemos que ele está mentindo. Então os pais ou alguém confronta e ele diz: se eu estiver mentindo, que cai um raio na minha cabeça. É esse tipo de atitude, só que aqui a afirmação é mais séria: que morra. O raio na cabeça também mas eu acredito que todo mundo que fala isso realmente não acredita que tem poder para fazer raio cair. Mas alguns dizem: se eu mentir, que minha mãe morra. Isso é grave. É isso que eles estão fazendo aqui agora no verso 9. E eu digo para você, adolescente, criança, ou talvez até um mais maduro, se você anda falando essas coisas tão confiante de que não há erro na sua vida, cuidado. E se você sabe que está mentindo, filhos, se seus pais te confrontarem por uma mentira, confessa logo. Não tenta sustentar a mentira. Eu sou seu pastor e estou dizendo: isso vai ser revelado. Tem 20 anos que José está no Egito. A mentira vai ser revelada. Não sustenta a mentira. Seus pais te amam. Eles querem a verdade, somente a verdade, para o seu bem. Então confessa logo, desmancha logo, chora, pede perdão. E aí há conserto. É muito melhor. Deus coloca esses pais nas nossas vidas para evitar que nós nos percamos. E se os pais nos disciplinam, é para o nosso bem, assim como Deus, que faz com que a verdade surja para o nosso bem. Ou você prefere fazer com que a mentira nunca venha à tona e você vá para o inferno? É melhor que todo mundo descubra o que você fez de errado e você vá para o céu, tendo a oportunidade de pedir perdão. É essa a ideia. Pois bem, no texto aqui nós vemos esse teste que envolve verificar se eles vão deixar Benjamim como escravo. Eles não passaram no teste até agora. O verso 10 mostra que o mordomo faz questão de provocar. Eles dizem: olha, seja feito então conforme as vossas palavras. Vocês é que estão dizendo, não foi eu que disse. Aquele com quem se achar será meu escravo, porém vós sereis inculpados. Depois nós vemos o texto nos informando. Só quem tiver o copo vai ser escravo. É o que ele estabelece. Os outros irmãos podem ir embora. Ele provoca de novo. Não, é só com quem está o copo. Não precisa ficar todo mundo, não. Vamos ver o que eles fazem com Benjamim. E o mordomo então começa a verificar as embalagens, as bagagens, os sacos, de acordo com a estratégia que José estabeleceu lá na mesa do jantar, no capítulo 43. Do mais velho para o mais novo. Lá na mesa ele colocou em ordem, meio que já dando sinais do seu superpoder de conhecimento. Como que José sabe a ordem? Quem é o irmão mais velho, quem é o mais novo? José sempre estabelece essas ordens, talvez para intrigar. Aqui ele fala: vocês pegaram o copo da adivinhação. José quer demonstrar uma espécie de poder superior.
Imaginamos a cara de cada um desses que no passado cometeram vários assassinatos, incesto, um a um, tendo ali a sua bagagem verificada e nada é encontrado, e vem aquele sorriso arrogante. Está vendo? Eu sou inocente. Mas aí chega no inocente de fato. Aquele que não estava no plano de abandono e venda de José lá 20 anos atrás, Benjamim, o amado do pai. O amado do pai, o texto nos mostra isso 2 vezes. E lá estava o copo de José. A reação dos irmãos nos mostra uma grande virada nessa história. Verso 13 diz: então rasgaram as suas vestes. Essa era uma atitude muito comum naquela época, naquela cultura. Quando você fica completamente transtornado, você rasga a sua veste. Alguns se sujavam de terra, jogavam cinzas sobre o seu corpo. Eles rasgam a sua veste. O copo podia estar com qualquer um, menos com Benjamim. Por que não estava com Rubens? Por que não estava com Simeão? Certamente o nosso pai não ia ficar tão magoado. Mas a gente já fez Jacó perder José. Agora a gente vai voltar sem Benjamim. É isso que eles sentem. Só que o texto começa a nos mostrar que eles rasgam as suas roupas, eles estão realmente traumatizados, assustados, não só por um pensamento sobre o pai. Eles realmente estão sendo levados por Deus a um arrependimento sincero. Como Deus faz comigo e com você. E nós precisamos buscar isso em Deus. Eles rasgam as suas roupas, o desespero toma lugar daquele sentimento de alegria depois do jantar, da partida logo de manhã, com toda a fartura. Agora vem um grande sentimento de tristeza. Os argumentos desses homens são impressionantes. Eles carregam os jumentos, já estão voltando para a casa de José, e o versículo 14 nos mostra essa transição da transformação do coração desses homens, começando por aquele que é principal no processo de conversão, Judá. Verso 14 mostra o novo líder dessa família. Veja que no verso 44, no capítulo 44 até o verso 13, há vários discursos, mas Judá ainda não está se destacando. Quando chega no verso 14, o texto diz: chegou Judá com seus irmãos. Os irmãos não precisam dizer o nome de um por um, mas Judá está liderando essa tropa. Judá toma a frente e diz: vamos voltar lá e vamos resolver isso. Judá olha para José, se prostra com seus irmãos. José questiona: o que é isso que vocês fizeram? No verso 15. Então Judá, o líder desses irmãos, apesar de não ser o mais velho, aqui ele surge como um líder por sua atitude e porque Deus tem esse desígnio para a vida de Judá. Por isso Moisés escreveu sobre ele no capítulo 38. Então ele fala o que alguém arrependido fala, e é isso que você precisa falar nas suas orações de confissão de pecado. O que eu vou dizer? É o que ele diz para José. O que eu vou responder ao meu Senhor? O que eu vou falar? Então, como nos justificaremos? Judá diz: eu não estou entendendo o que está acontecendo. Eu não sei o que eu te falo. O copo estava lá mesmo, eu vi. Mas estava no saco de Benjamim. Então aqui ele nos dá um apontamento. Ainda no verso 16. Achou Deus a iniquidade dos teus servos. Ele aqui não está falando do copo. Isso parece bem claro no texto. Porque ele sabe que não pegou o copo. Ele está falando: finalmente, Deus resolveu expor a nossa maldade. Todos nós vamos morrer. Todos nós vamos receber hoje o castigo por tão grave pecado que cometemos. Todos os irmãos, unidos pelo pecado, agora estão unidos para serem condenados. Deus achou e expõe a iniquidade dos teus servos. Imediatamente vem na cabeça de Judá o pecado que incomoda e angustia o seu coração desde o passado. Aqui começa a mudança, meu irmão.
Sabe, às vezes você vem sofrendo, problema, e você precisa chegar exatamente no fundo do poço, rasgar suas vestes, olhar para o Senhor e dizer: o que eu vou responder, Senhor? Eu não mereço a salvação. O que eu vou falar? Eu não mereço uma vida boa. Eu mereço muito pior do que eu tenho recebido. Como é que eu vou me justificar? Muitos de nós aqui foram criados em contexto de igreja, foram alcançados pelo Evangelho. Mesmo assim, o que a gente vai dizer? Eu pequei porque foi culpa do meu pai, eu pequei porque foi culpa da minha mãe, eu pequei porque minha esposa, meu filho, e assim vamos transferindo. Não é isso que Deus quer. A gente está acabando o ano. É hora de falar. O que eu vou falar? O que eu vou justificar? Eu não merecia nada disso. E o pouco que eu tenho é muito mais do que eu mereço. Deus é bom. Deus quer que nós o tratemos como Deus. E nós, como pecadores, que reconhecem o seu pecado. Que reconhecem que somente Cristo torna possível que a sua oração seja ouvida por um Deus santo. Não é porque você é bom. Não é porque você é o escolhido, salvo e santo. É porque Cristo te lavou. Nós vamos celebrar isso daqui a pouco. E se você tem acesso a essa mesa, você está em plena comunhão com a igreja de Cristo, uma igreja que se esforça sempre por ser o mais bíblica possível, independente de agradar um ou outro. Você é um grande privilegiado, porque você não merecia essa mesa. Eu não merecia essa mesa. Cristo faz aquilo que Judá se propõe a fazer. Lá no passado, na história aqui desses irmãos, só Israel rasgou suas vestes, o pai, com a tristeza da morte, a notícia da suposta morte do seu filho José. Agora, quando Benjamim, o filho amado, parece que vai ser morto, todos os irmãos rasgam as suas vestes. Cristo nos ensina sobre isso lá no Novo Testamento. Como que você ama o seu próximo? Como que você ama o seu irmão da igreja? Esses irmãos da igreja que te incomodam, esses que são chatos, como que você ama? Nós somos feitos irmãos em Cristo. Será que a gente quer fazer como Rubem e Judá? Vamos jogar no buraco, vamos vender. Deus está nos conduzindo e revelando o que Ele requer de nós a partir de uma história que aconteceu há tantos mil anos atrás. E o grande foco e meu objetivo nesse texto é entendermos o segundo aspecto. Em primeiro, nós vimos sobre a mentira que nos acusa, pesa e angustia. Em segundo, o grande foco, a verdade que liberta. Verso 16, Judá confessa, percebe que não há como justificar, não há como se salvar. Ele está completamente dependente da misericórdia e graça do Senhor, no caso, José. Então ele está preparado para ser perdoado. E José percebe isso. O escritor do texto nos mostra que José não está aqui tranquilo. Ele sai algumas vezes para chorar. Ele está vendo a condução de Deus, o arrependimento, o perdão. Verso 18 diz que Judá, esse líder que surge, se aproxima de José, pede para falar no seu ouvido e diz: ah, Senhor meu, eu rogo-te, permite que teu servo diga uma palavra aos ouvidos do meu Senhor, e não se acenda a tua ira contra teu servo, porque és como o próprio Faraó. Então aqui eu não li no início porque Judá começa um discurso de confissão de pecado aqui em busca da compaixão de José. Isso é importante. Esse discurso é o discurso humano mais longo do livro de Gênesis. Nós já estamos chegando no final do livro de Gênesis. E ele relembra aqui, ele faz uma retrospectiva de falas e acontecimentos dos capítulos anteriores, do verso 19 até o verso 29. Ele está contando para José coisas que ele
acha que talvez José não saiba. Então, certamente aqui, um pouco dos mais de 20 anos de consciência pesada são expostos aqui nesse longo discurso de Judá no ouvido de José. A verdade que liberta. Ele tem a oportunidade de contar, mesmo sem saber que José é José. E aquilo atinge o coração de José. É essa, irmãos, a verdade que liberta, a verdade que você precisa buscar, a verdade que você precisa dizer, lutar, a verdade que precisa guiar o seu 2024. Primeiro nós vimos a mentira que nos acusa, pesa e angustia. Segundo, a verdade que liberta. Para nós fecharmos aqui, depois desse discurso de Judá, indo já para o verso 30, nós vemos a graça do Supremo Fiador, Jesus Cristo. Judá já estabeleceu-se como líder dessa família. Como eu disse, ele não é o irmão mais velho, pela ordem seria Rúben, ele é o quarto filho, mas ele se coloca aqui como líder exatamente nesse capítulo. A mudança do antigo Judá para o leão da tribo de Judá acontece aqui, capítulo 44. Judá se coloca à frente com sua própria vida para defender o seu irmão. E os demais irmãos, e também seu pai. Judá aprende a fazer algo que eu tenho muita dificuldade. Amar sacrificialmente. Eu imagino que você também tenha. Abrir mão de você para que o outro seja maior, seja melhor, seja exaltado quando você se diminui. Aqui ele se torna o grande precursor de Cristo. Até então nós tínhamos visto esses sinais apenas em José. E vemos então em Judá, o escolhido por Deus para ser o precursor de Cristo. Por isso, Cristo é chamado do leão da tribo de Judá. Esse é o primeiro caso nas Escrituras de proposta pessoal de substituição humana. Tire a minha vida no lugar da vida dele. E assim, o texto está nos mostrando essa transformação tão gigantesca na vida de Judá. Se você puder, leia de novo o capítulo 38 na sua casa mais tarde e veja como é diferente aquele Judá desse Judá. Judá aqui, irmãos, ele se coloca como esse substituto, como um prenúncio daquele que nos substituiu. Aquele que diz: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Eu entrego a minha vida, voluntariamente. Ninguém tira ela de mim, eu entrego. No discurso de Judá, nós vemos claramente o agir de Deus no coração do homem que carrega um pesado fardo de culpa. Deus pode fazer isso com você. Não sei se é o caso. Mas é necessário que você examine o seu coração. Arrependido, então Judá expõe sua certeza de ter causado a morte de José. E ele não quer enterrar o pai dele debaixo de mais amargura, descer à sepultura chorando. Verso 31, ele explica: vendo ele que o moço não está conosco, morrerá, e teus servos farão descer as cãs de teu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura. Verso 32, ele usa exatamente a palavra que nós lemos no texto de Hebreus. Porque teu servo, aqui é Judá falando, se deu por fiador por esse moço, para com meu pai, dizendo: se eu não tornar a trazer, serei culpado para com meu pai todos os dias. Todos nós somos feitos filhos de Deus em Cristo Jesus, e todos nós, de fato, temos culpa sobre o nosso pecado. Por mais que você ache que você é melhor do que o outro que está do seu lado. Mas para a alegria do Pai, pela vontade do Pai, Cristo se oferece em nosso lugar e não se justifica. É como se Cristo, quando veio assumir a cruz no meu e no seu lugar, ele olhasse para o Pai e dissesse o que Judá disse no verso 16. Herodes, os acusadores estão ali, justifica-te, responde, fala alguma coisa. E Cristo, em silêncio, como que comunicando: o que falaremos? Como nos justificaremos? Só que em Cristo não foi achada
iniquidade. Ele sabe e ele se cala para receber de propósito uma culpa que é minha, que é sua. A responsabilidade era nossa, mas ele assumiu como fiador calado para garantir que nós voltássemos para o nosso Pai. Para que nós fôssemos para casa, para a terra prometida. Foi por isso que nós lemos hoje na liturgia em Hebreus capítulo 7, lá no verso 22, está aí no boletim. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. O que Cristo fez por nós foi revelado pela vida de Judá aqui nesse texto. E o ato de se oferecer em substituição pela salvação do irmão nos revela o ato de substituição de Cristo. Ele se coloca como fiador, se fazendo culpado no lugar de Benjamim, Judá, para que da tribo de Judá, esse fiador, viesse o leão da tribo de Judá, que se fez nosso fiador para a vida eterna, e ninguém toma. Você não precisa pagar mais a dívida. Lembra que no início eu falei da notícia? É muito melhor do que ganhar na Mega Sena e ir para o inferno. A alegria de uma fortuna da Mega Sena, ela acontece, ela é real, mas ela é temporária. No máximo, ela dura o seu período de vida, de hoje até o dia da sua morte, que pode ser essa semana. A fiança paga por Cristo te traz a riqueza do Criador de todas as coisas por toda a eternidade, toda a riqueza. Porque todo mundo foi criado para nós. E Cristo então diz: eu paguei. Vai, usufrui, aproveita. É o que, às vezes, eu repito aqui, lá do Evangelho de João, capítulo 19, verso 30. Narrando a crucificação, o texto diz: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça. Ele rendeu o Espírito. Sua dívida está paga, totalmente paga. E agora nós podemos ir para a mesa e nos alimentar daquilo que Cristo conquistou por nós. E entrarmos em 2024 com essa grande notícia. Eu quero orar pelos elementos, por esse momento, para que nós nos aproximemos da mesa do nosso Senhor. Senhor Deus, Pai, o que falaremos? Como nós nos justificaremos por tudo aquilo que nós já fizemos contra o Senhor? Em quem nós poderemos colocar a culpa, se não aqui, de coração sincero, diante do Senhor, dizer: a culpa é toda nossa, a culpa é toda minha, daquilo que eu fiz contra a Tua palavra, contra o Senhor. Toda a criação, os céus proclamam que o Senhor é Deus. O funcionamento da terra, tudo que existe, declara para todos, independente de se leem a Bíblia ou não, declaram que o Senhor é Deus. E nós nos tornamos, então, indesculpáveis quando não Te reconhecemos, quando não Te glorificamos, quando não vivemos para glorificar o Teu nome, baseados na verdade. Diante, ó Pai, dessas últimas horas de 2023, a palavra que define o fechamento desse ano é: perdoa-nos. Nós, ó Pai, confessamos aqui coletivamente, e eu peço que o Teu Santo Espírito haja individualmente para que cada um de nós diga a Ti de coração sincero: perdoa-nos, Senhor, tem misericórdia de nós. E nós queremos pedir, ó Pai, que o Senhor haja na nossa mente, no nosso ser interior agora,
assim como o Senhor agiu no interior de Judá. Antes de nós participarmos da Santa Ceia do Senhor, que o Senhor quebrante o nosso coração e traga à nossa mente aquilo que tem pesado o nosso coração. Aquelas coisas que nós procuramos esconder. Nos faça, ó Pai, sondar, reconhecer e diante de Ti confessar. Em busca de conserto, em busca de limpeza, de estabelecer a verdade, inicialmente diante do Senhor. E se isso envolve outras pessoas, que o Senhor, ó Pai, nos leve a iniciar o próximo ano, estabelecendo a verdade com aqueles que nós ofendemos. Aqueles contra quem nós pecamos, maquinamos o mal, promovemos o mal. Se são nossos filhos, nossos cônjuges, nossos pais, amigos, irmãos em Cristo. Pedimos que o Senhor mesmo nos dê a coragem, como o Senhor encorajou Josué. Que o Senhor nos dê a fé, como o Senhor nos chama a ter, sabendo que em Ti nós somos mais do que vencedores. Nós precisamos buscar o conserto, para que o Senhor então continue a conduzir as nossas vidas para a glória do Teu nome e para o nosso deleite. Nós pedimos que o Senhor mesmo consagre esses elementos, ó Pai. Nós separamos eles do uso comum, do nosso alimento natural. E pedimos agora que o Senhor use o pão e o vinho para o nosso alimento espiritual, para a nossa condução. Para que esse momento à mesa seja extremamente mais significativo do que o jantar que nós participaremos daqui a pouco. Porque esse alimento é para a nossa vida eterna. E nós te pedimos então que o Senhor assim nos abençoe nesse momento. Em nome de Jesus. Amém.